A senhora vai vender essa casa, vai dividir o dinheiro entre nós três e vai parar de ser peso morto para essa família. Isso saiu da boca do meu filho mais velho na sala da minha própria casa. Maurício, de 48 anos, empresário com carro importado e apartamento em Alphaville. Teve coragem de me falar uma coisa desses. Olhei para ele sem acreditar. Depois, olhei para os outros 2 filhos que estavam ali, Daniela e Ricardo, esperando que alguém me defendesse. Ninguém defendeu. Daniela cruzou os braços. Mãe, para de ser dramática. Você tá velha. Não tem condição de ficar sozinha aqui. Asilo é melhor. Ricardo desviou o olhar para o chão. Silêncio covarde. 3 filhos. Criei os 3 sozinha, enquanto o pai trabalhava 12 horas por dia na oficina. Lavei, passei, cozinhei, limpei, abri mão de tudo por eles. E ali, na sala onde ensinei os 3 a andar, eu era peso morto. Mas eles não sabiam de uma coisa que eu escondi por 3 anos. O pai deles tinha deixado 3.200.000 reais, tudo para mim. E eu não contei para ninguém. Toquei a aliança no dedo, a simples, a que o Mário me deu há 50 anos. Respirei fundo. Agora eles iam descobrir, do jeito mais doloroso possível. Tudo começou 3 dias antes. Domingo, meu aniversário, 72 anos. Acordei cedo, fui pro mercado, comprei tudo pro almoço. Linguiça, bacon, feijão preto, couve, laranja para suco, farinha para farofa. Gastei R$ 123, quase metade da pensão do mês. Voltei para casa, comecei a cozinhar. Sexta, já tinha deixado o feijão de molho. Sábado, fiz a feijoada. Domingo de manhã, preparei o resto. Farofa, vinagrete, couve refogada, arroz branco, torresmo, pudim de leite para sobremesa. 3 dias de trabalho. Arrumei a casa, passei pano, tirei pó, coloquei toalha na mesa, a bordada, que uso só em ocasião especial. Pus guardanapo, copo de vidro, talheres bons, comprei refrigerante. 2 litros de Coca-Cola, R$ 12. Mandei mensagem no grupo da família na quinta. Domingo é meu aniversário. Vou fazer feijoada. Vocês vêm almoçar? Maurício. Vou tentar, mãe. Daniela. Acho que consigo. Ricardo. Tô aí, mãe. Domingo, meio-dia. Mesa posta, comida pronta, casa arrumada, eu sentada no sofá esperando. 12:30, nada. 1 hora, nada. 1:30, celular vibrou. Grupo da família. Maurício. Mãe, não vou poder ir. Viviane tá passando mal, mas parabéns aí. Daniela. Mãe, desculpa, pintou um compromisso. A gente se vê semana que vem. Beijo. Ricardo. Oi, mãe, desculpa, fiquei preso numa coisa aqui. Passo aí amanhã. Parabéns. Olhei pra mesa. Feijoada fumegando. Farofa. Vinagrete. Pudim na geladeira. Tudo vazio. Liguei pro Maurício. Caixa postal. Liguei pra Daniela. Não atendeu. Liguei pro Ricardo. Chamou, nada. Sentei sozinha na mesa. Coloquei comida no prato. Comi. Sem sentir gosto de nada. 72 anos. Sozinha. Lembrei do último aniversário que passei com o Mário. 71 anos. Ele ainda estava vivo. Fez bolo para mim. Cantou parabéns desafinado. A gente riu. 1 ano depois ele morreu. Infarto. Sem aviso. E agora nem os filhos vinham. Lavei a louça, guardei a comida em potes, geladeira cheia. Ia comer feijoada a semana inteira. Fui pro quarto, deitei, olhei pro teto e foi aí que decidi. Chega. Chega de ser invisível. Chega de ser esquecida. Chega de engolir sapo. Eles queriam me tratar como peso morto. Iam descobrir quem eu realmente era. Peguei o celular. Liguei pro Dr. Cardoso. Ele atendeu na segunda chamada. Dona Helena, boa tarde. Tudo bem? Tudo, doutor. Preciso marcar reunião com o senhor. É urgente. Claro. Quando a senhora quer vir? Amanhã de manhã, 8 horas. Estarei esperando. Desliguei. Toquei a aliança de novo. Mário, sussurrei baixinho. Agora eu vou fazer o que você pediu. Vou mostrar para eles quem merece e quem não merece. Terça-feira de manhã eles iam ter uma surpresa.
Terça-feira, 9 da manhã. Maurício bateu na minha porta. Não tinha avisado que vinha. Nunca avisava. Abri. Ele entrou sem cumprimentar. Terno cinza, sapato engraxado, perfume caro. Olhou em volta da sala com cara de nojo. Mãe, a gente precisa conversar. Bom dia pra você também, filho. Ele ignorou. Sentou no sofá. Tirou o celular do bolso. Começou a mexer. Fiquei de pé esperando. Ele nem olhou pra mim. Mãe, eu tava pensando. Essa casa aqui tá muito grande pra senhora. A senhora sozinha. Não faz sentido. Eu moro aqui faz 50 anos, Maurício. Exatamente. 50 anos. A casa tá velha. A senhora tá velha. Tá na hora de vender. Senti algo apertar no peito. Vender? É, vender. Colocar na imobiliária. Deve valer uns 400 mil. A senhora divide entre nós 3. Fica com um pouquinho pra senhora e vai morar num asilo. Tem uns muito bons por aí. Asilo. É, mãe. Asilo. Residencial para terceira idade. Tem enfermeira. Tem gente da sua idade. A senhora não fica sozinha. É melhor. Melhor para quem? Ele levantou os olhos do celular pela primeira vez. Como assim? Melhor para quem, Maurício? Para mim ou para você? Pros dois. A senhora não tem condição de cuidar dessa casa. Olha isso aqui. Apontou pro teto. Infiltração, mofo. A senhora vai ficar doente. Seu pai construiu essa casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo. E daí? Ele morreu, mãe. Faz 3 anos. A senhora precisa seguir em frente. Nesse momento, a campainha tocou. Daniela. Abri a porta. Ela entrou que nem furacão. Salto alto, bolsa de marca, cabelo no cabeleireiro, maquiagem pesada. Oi, mãe. Beijinho no ar. Nem encostou em mim. O Maurício já falou com a senhora? Olhei para os dois. Vocês combinaram isso? Combinamos. Maurício levantou. Porque alguém precisa tomar conta da senhora, já que a senhora não toma decisão sozinha. Daniela sentou onde o irmão estava. Cruzou as pernas. Mãe, a gente sabe que é difícil, mas é pro bem da senhora. A senhora vai vender a casa, vai dividir o dinheiro e vai para um lugar adequado. Adequado. Sim, para a senhora, para sua idade. E o dinheiro? Maurício respondeu. 130 mil para cada um de nós. Uns 50 mil fica com a senhora. Dá para pagar asilo por uns anos. Uns anos? É, depois a gente vê. Depois a gente vê. Olhei para os dois, meus filhos, que mamaram no meu peito, que eu acordei de madrugada quando choravam. Que eu levei no médico. Que eu ensinei a ler. Que eu botei roupa limpa. Que eu fiz comida todo santo dia por 40 anos. E eles ali me dividindo em 130 mil para cada um. E se eu não quiser vender? Maurício suspirou, impaciente. Mãe, não começa. Não começa o quê? Essa coisa de drama, de apego, a senhora precisa ser racional. Racional. É, racional. Prática. A casa não serve mais. A senhora está sozinha, viúva, velha, sem ninguém para cuidar da senhora. Vocês não cuidam de mim? Silêncio. Daniela desviou o olhar. Maurício endureceu a voz. A gente trabalha, mãe. A gente tem vida. Não dá para ficar vindo aqui toda hora. Toda hora. Maurício, você vem aqui uma vez por ano. Porque eu moro longe. Alphaville fica a 40 minutos daqui. No trânsito vira 1h30. E você não tem 1h30 para sua mãe? Ele bateu a mão na mesa. Chega! A senhora vai vender essa casa. Ponto final. Eu já até falei com um corretor. Ele vem na quinta avaliar. Você fez o quê? Marquei a avaliação. Quinta-feira, 15h. Olhei para Daniela. E você concorda com isso? Ela deu de ombros. Mãe, faz sentido. E eu tô precisando do dinheiro. Precisando. Tô. Eu tenho dívidas. Cartão de crédito. Tá complicado. E por que você tem dívidas, Daniela? Porque eu gasto. Ela levantou a voz. Porque eu mereço ter uma vida boa. Eu trabalho que nem louca. Mereço comprar roupa, mereço viajar, mereço ter coisa bonita. Com o dinheiro que não é seu.
Vai ser meu. Essa casa é herança nossa também. O pai construiu pra gente. Construiu pra família, não pra vocês venderem e dividirem. Maurício veio pra perto de mim, alto, ameaçador. Mãe, escuta bem o que eu vou falar. A senhora vai vender essa casa, vai assinar os papéis, vai dividir o dinheiro e vai parar de encher o saco. Porque a senhora não tem escolha. Não tenho? Não! Ele gritou. A senhora é uma velha viúva sem dinheiro que mora numa casa caindo aos pedaços. A senhora devia agradecer a gente estar se preocupando. Devia beijar nossos pés por a gente ainda ligar para a senhora. Aquilo cortou mais fundo que tudo. Baixei a cabeça. Eles acharam que eu tinha desistido. Ótimo. Maurício pegou a pasta. Quinta-feira, 3 da tarde. O corretor vem. A senhora deixa ele entrar, mostra a casa e a gente resolve isso logo. Saiu. Daniela veio até mim. Segurou meu ombro. Falso. Mãe, é pro seu bem. A senhora vai ver. Vai ser melhor assim. Saiu também. Porta bateu. Fiquei sozinha. Sentei no sofá. Olhei em volta. Sala. Sofá velho que o Mário comprou em 1992. Estante com foto dos meninos pequenos. Mesa onde a gente jantava todo dia. Parede com infiltração que o Mário sempre prometeu consertar, mas nunca deu tempo. 50 anos ali. E eles queriam vender, dividir, me jogar num asilo. Toquei a aliança. Você estava certo, Mário. Você sempre disse que eles eram interesseiros. Eu não acreditava. Achava que era coisa de pai rigoroso demais. Mas você estava certo. Levantei. Fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda. Lá no fundo, debaixo das roupas, o envelope pardo. Abri. Documentos, certidões, extratos bancários. Saldo total. R$ 3.197.000. 2 oficinas do Mário ainda funcionando. Gerente tocando. Mais a que eu vendi. Mais aplicações, mais poupança. Tudo meu. Guardei de volta. Voltei para a sala. Peguei o telefone. Liguei para o Ricardo. Ele atendeu no 5º toque. Oi, mãe. Ricardo, preciso falar com você. Fala, mãe, mais rápido que eu tô no meio de uma aula. Seus irmãos vieram aqui. Querem que eu venda a casa. Silêncio. Ricardo? Eu sei, mãe. Você sabia? Eles me falaram. E você concorda? Mãe, Olha, talvez eles tenham razão. Razão? É, a casa é muito grande mesmo. A senhora sozinha. E o dinheiro ia ajudar todo mundo. Ajudar vocês, você quer dizer. Mãe, não é assim. Então como é, Ricardo? Me explica. Ele suspirou. Mãe, eu pago 1.500 de aluguel, todo mês. É mais da metade do meu salário. Se a gente vender a casa, eu consigo dar entrada num apartamento pequeno. Ia mudar minha vida. E a minha vida? A minha casa? Não importa? Importa, mãe, mas talvez seja a hora de seguir em frente. Seguir em frente. A mesma frase que o Maurício usou. Entendi. Mãe, não fica brava. Desliguei. 3 filhos, os 3 contra mim. Sentei de novo. Dessa vez chorei. Chorei tudo que tinha segurado no domingo. Tudo que tinha segurado quando o Mário morreu. Tudo que tinha segurado a vida inteira. Parei de chorar quando o sol começou a se pôr. Lavei o rosto. Fui até a cozinha. Fiz café. Sentei na mesa. Peguei o celular. Olhei o grupo da família. A última mensagem era de domingo. Os 3 me abandonando no meu aniversário. Criei grupo novo. Só eu. Sem eles. Escrevi. Reunião familiar obrigatória. Sábado, 2 da tarde. Aqui em casa. Assunto importante sobre a venda da casa e divisão de bens. Presença obrigatória dos 3. Dr. Cardoso estará presente. Não faltem. Enviei. 3 segundos depois. Maurício visualizou. 5 segundos. Daniela visualizou. 8 segundos. Ricardo visualizou. Nenhum respondeu. Não precisava. Eles viriam. Claro que viriam. Dinheiro os 3 amavam. Sorri. Pela primeira vez em dias. Sábado eles iam descobrir a verdade. E iam se arrepender de cada palavra que disseram. Quinta-feira.
2:30 da tarde. Eu estava na sala esperando. Não limpei a casa. Deixei do jeito que estava. Se iam vender mesmo, que vissem ela como realmente era. 3 horas a campainha tocou. Abri. Maurício, Daniela. E um homem de terno, 50 e poucos anos, pasta executiva na mão. Mãe, esse é o Robson, corretor. Maurício entrou sem pedir licença. Robson estendeu a mão. Boa tarde, dona Helena. Prazer. Apertei sem vontade. Daniela entrou também. Olhou em volta. Nossa, mãe, a casa tá pior do que eu lembrava. Robson tirou o tablet da pasta. Vou fazer avaliação rápida, com licença. Começou a andar pela casa, medindo, fotografando, anotando. Maurício e Daniela ficaram na sala comigo. Onde está o Ricardo? Perguntei. Não pôde vir, tá trabalhando. Maurício nem olhou para mim, mexendo no celular. Mas para a reunião de sábado ele vem? Vem, eu já avisei ele. Robson voltou. Pronto, já tenho o que preciso. E aí, quanto vale? Daniela perguntou ansiosa. Robson consultou o tablet. Olha, a casa precisa de reforma. Tem infiltração, pintura velha, encanamento antigo, mas o terreno é bom, localização razoável. Diria que 350 mil no mercado atual. Maurício franziu a testa. Só? É o valor justo. Posso tentar 380, mas vai demorar mais para vender. Daniela fez conta rápida. 350 dividido por 4, 87.500 cada um. Não, Maurício corrigiu. Dividido por 3. A mãe não precisa de parte. Olhei para ele. Como assim não preciso? Mãe, a senhora vai pro asilo. Eles cobram por mês. A gente paga. A senhora não precisa de 80 mil guardado. E se eu precisar de remédio? De médico? De emergência? A gente resolve. Ele disse como quem fala de conta de luz. Robson estava desconfortável. Guardou o tablet. Bem, se quiserem fechar, eu preparo o contrato. Em uma semana, a casa pode estar no mercado. Ótimo. Maurício apertou a mão dele. Prepara. A gente assina sábado. Robson olhou para mim. A senhora concorda, dona Helena? Daniela respondeu por mim. Ela concorda. Não concorda, mãe? Olhei para os três. Robson esperando resposta. Maurício com cara de impaciência. Daniela com sorrisinho vitorioso. Não vou assinar nada hoje. Falei baixinho. Não precisa. Maurício disse. Sábado a senhora assina. Na frente do Dr. Cardoso, ele testemunha, fica tudo certo. Robson saiu. Maurício e Daniela foram atrás. Na porta, Daniela virou. Ah, mãe, sábado eu vou levar a Viviane também. Ela quer conhecer a casa antes de vender, tá? Viviane, a esposa metida do Maurício. Pode trazer quem você quiser. Ótimo, até sábado. Tchau com a mão. Saiu. Porta fechou. Silêncio de novo. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Ainda tinha potes de feijoada de domingo. Esquentei um pouco. Comi direto da panela mesmo, sem gosto. Como tudo ultimamente. Depois fui até o quarto. Peguei o celular, liguei para o Dr. Cardoso. Dona Helena. Doutor, tá tudo confirmado para sábado? Tá, 2 da tarde. Vou levar todos os documentos. Extratos, certidões, escrituras, tudo. Eles vão ter um choque. Vão. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Fechei os olhos. Lembrei do Maurício gritando, da Daniela calculando quanto ia receber, do Ricardo falando que eu devia seguir em frente. Tenho. Absoluta. Então sábado é dia de verdade. Desliguei, deitei, olhei pro teto. Mário, será que eu tô fazendo certo? Será que você faria isso? Silêncio. Mas eu sabia a resposta. O Mário sempre dizia: Helena, filho que não respeita não merece nada, nem que seja nosso. Levantei. Fui até o criado mudo. Abri a gaveta. Lá no fundo, envelope lacrado. Amarelado pelo tempo. A carta que o Mário deixou para mim. Que o Dr. Cardoso entregou 3 dias depois do enterro. Nunca mostrei pros filhos. Era só minha. Abri. Li de novo, pela 100ª vez. Helena, se você tá lendo isso é porque eu já fui. Desculpa ir antes de você.
A gente tinha combinado de envelhecer junto, mas eu preciso te falar uma coisa. Coisa que eu nunca tive coragem de falar pessoalmente. Eu não confio nos nossos filhos. Eu sei que você vai achar que eu sou duro, que eu sou injusto, mas eu trabalhei 40 anos naquelas oficinas. Suei, sangrei, quebrei as costas e foi tudo para você. Não deixei nada para os meninos no testamento. Tá tudo no seu nome, porque eu sei que eles só vão querer grana, não vão querer saber de você. Testa eles, Helena. Vê se eles te visitam, se ligam, se perguntam se você tá bem, não por obrigação, por amor. Se eles passarem no teste, você divide. Se não passarem, você faz o que achar certo. Você sempre foi boa demais, sempre passou a mão na cabeça deles. Eu fui o duro, mas agora eu não tô mais aí. Então, você precisa ser forte. Seja forte, meu amor. Você merece respeito, e se eles não te respeitarem, mostra pra eles quem você é. Te amo pra sempre, Mário. Dobrei a carta. Guardei. Toquei a aliança. Eu vou mostrar, Mário. Sábado eu mostro. Sexta-feira passei o dia preparando. Limpei a casa. Passei pano. Tirei pó. Arrumei sala. Coloquei toalha limpa no sofá. Porque sábado iam vir visitas, e eu ia estar impecável. Fui no cabeleireiro, primeira vez em 6 meses. Cortei. Pintei de volta na cor natural. R$ 120. Não importava. Passei na Renner. Comprei roupa nova. Conjunto social azul marinho. Sapato fechado de salto baixo. R$ 280. Não importava também. Cheguei em casa às 5 da tarde. Me olhei no espelho. Mulher diferente. Não mais a velhinha desleixada que eles conheciam. Sorri pro meu reflexo. Amanhã eles vão ver quem é Helena. Sábado amanheceu. Acordei 6 da manhã. Não conseguia dormir direito fazia dias. Tomei banho demorado. Me arrumei, vesti a roupa nova. Passei batom, coisa que não fazia desde o enterro do Mário. Fiz café. Sentei na mesa da cozinha, olhei em volta. Cozinha pequena. Fogão de 4 bocas que o Mário comprou em 2005. Geladeira velha que fazia barulho. Armário de madeira que ele montou com as próprias mãos. Lembrei de quando a gente se mudou para essa casa. 1975. Eu, com 25 anos. Mário, com 28. Recém-casados. Maurício bebê de colo. A casa era menor ainda naquela época. Só 2 quartos, banheiro minúsculo. Sala e cozinha juntas. Mário disse, é pequena, mas é nossa. Vou melhorar ela aos poucos. Você vai ver. E melhorou. Aumentou quando a Daniela nasceu em 1980. Fez 3º quarto quando o Ricardo veio em 1983. Reformou o banheiro em 1990. Pintou em 2010. Cada tijolo dessa casa tinha suor do Mário. E os filhos dele queriam vender, dividir, jogar fora. Lembrei do Maurício com 6 anos. Caiu da bicicleta na rua. Ralou o joelho inteiro. Veio chorando. Mãe, tá doendo. Lavei. Passei mercúrio. Fiz curativo. Pronto, filho. Passou. Ele me abraçou. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Quando foi que ele parou de me abraçar? Lembrei da Daniela com 8 anos. Apresentação de dança na escola. Primeira vez dela no palco. Tava nervosa. Mãe, e se eu errar? Segurei o rosto dela. Você não vai errar. E se errar, não tem problema. Eu vou estar lá aplaudindo do mesmo jeito. Ela dançou linda. Depois veio correndo. Viu, mãe? Eu consegui. Abracei ela. Conseguiu. Meu orgulho. Quando foi que ela parou de ter orgulho de mim? Lembrei do Ricardo com 12 anos. Levou bomba em matemática. Chorou escondido no quarto. Bati na porta. Filho, abre pra mãe. Ele abriu. Olhos vermelhos. Eu sou burro, mãe. Abracei. Você não é burro, só precisa de ajuda. Vamos estudar juntos. Estudamos 3 meses. Ele passou na recuperação. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Quando foi que ele desistiu de mim? Olhei para o relógio. 1 da tarde. 1 hora. Levantei. Respirei fundo. Hoje era o dia. 1h30. Sentei no sofá da sala esperando. Casa limpa.
Eu arrumada, coração batendo forte. Pensei em desistir. Pensei, talvez eu tô sendo dura demais. Talvez eles não sejam tão ruins assim. Talvez eu devesse só dividir o dinheiro, vender a casa, fazer o que eles querem. Seria mais fácil. Mas lembrei do domingo, do meu aniversário, da feijoada que esfriou na mesa, das mensagens de desculpa furada, do silêncio depois que liguei. Lembrei do Maurício gritando que eu era peso morto, da Daniela calculando quanto ia ganhar, do Ricardo dizendo, talvez eles tenham razão. Não era hora de recuar. Levantei. Fui até a cozinha. Bebi água. Mão tremendo um pouco. Voltei. Sentei de novo. 2:15. Celular vibrou. Mensagem do Dr. Cardoso. Dona Helena, estou saindo agora. Chego em 10 minutos. Está preparada? Respondi. Estou. Obrigada por tudo, doutor. Não precisa agradecer. A justiça vai ser feita hoje. Justiça. Será que era justiça mesmo? Ou vingança? Balancei a cabeça. Não importava. Eles mereciam. 2 horas. Campainha. Respirei fundo. Levantei. Alisou a roupa. Fui até a porta. Abri. Dr. Cardoso. 70 anos. Terno marrom. Pasta executiva. Óculos de grau. Sorriso gentil. Dona Helena, a senhora está linda. Obrigada, doutor. Entra. Ele entrou. Olhou em volta. A casa está impecável. Limpei ontem. Ele colocou a pasta na mesa. Trouxe tudo. Documentos das oficinas, extratos bancários, certidões, escrituras, tudo autenticado, tudo legal. Eles vão poder contestar? Não. Testamento do seu marido é cristalino. Tudo para a senhora, registrado em cartório, sem brecha nenhuma. Assenti. Ele me olhou sério. Dona Helena, última chance de voltar atrás. Se a senhora mudar de ideia, não mudei. Tem certeza? Olhei nos olhos dele. Tenho. Eles precisam aprender. Ele assentiu. Então vamos fazer isso. Sentamos. Esperamos. 2:15. Campainha de novo. Coração disparou. Levantei. Fui até a porta. Abri. Maurício, Daniela, Ricardo e Viviane, esposa do Maurício, todos arrumados. Maurício de terno, Daniela de vestido, Ricardo de camisa social, Viviane de salto fino e óculos escuros na cabeça. Oi, mãe. Maurício entrou. Olhou para mim. Piscou. Nossa, a senhora tá... diferente. Cortei o cabelo. Tá bonito. Daniela entrou também. Beijinho no ar. E essa roupa? É nova? É. Ah! Ela trocou o olhar com o irmão. Tipo, de onde ela tirou dinheiro para roupa nova? Ricardo entrou por último. Me abraçou rápido. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo. Viviane entrou e nem cumprimentou. Foi direto sentar no sofá, olhando tudo com cara de crítica. Todos viram o Dr. Cardoso sentado na mesa. Boa tarde. Ele levantou. Cumprimentou cada um. Doutor? Maurício apertou a mão dele. Então vamos assinar os papéis da venda? Não exatamente. Doutor. Cardoso disse calmamente. Vamos conversar sobre alguns documentos primeiro. Documentos? Daniela franziu a testa. Sim, sentem-se, por favor. Todos sentaram. Maurício e Viviane no sofá. Daniela e Ricardo nas cadeiras. Eu e Dr. Cardoso na mesa. Silêncio pesado. Dr. Cardoso abriu a pasta. Tirou documentos. Antes de começar, preciso que vocês entendam o contexto. Quando o Sr. Mário faleceu, há 3 anos, ele deixou tudo muito bem organizado. Maurício acenou impaciente. A gente sabe. A casa, a oficina que ele tinha. Oficinas, Dr. Cardoso corrigiu. No plural. Daniela piscou. Como assim plural? O Sr. Mário tinha 3 oficinas mecânicas, não uma. Silêncio. Ricardo inclinou para frente. 3? Sim. Uma em São Miguel Paulista, uma em Itaquera, uma em Guaianazes. As 3 funcionando. As 3 dando lucro. Maurício engoliu seco. A gente não sabia disso. Eu sei. O Sr. Mário era discreto. Ele não gostava de alarde. Trabalhava sozinho. Gerenciava tudo pessoalmente.
Dr. Cardoso puxou outro documento. Quando ele faleceu, eu fui o advogado responsável pelo inventário e descobri que ele tinha patrimônio considerável. E então contou tudo. Como o Mário começou a primeira oficina em 1985, com dinheiro emprestado, pagou em 5 anos, abriu a segunda em 1993, abriu a terceira em 2002, nunca contou para ninguém, nem para Helena, ela só descobriu quando ele morreu. Trabalhou feito condenado, 12, 14 horas por dia, fins de semana, feriados, tudo em segredo, tudo guardado. Quando o senhor Mário morreu, o patrimônio total era de 3.200.000 reais. As 3 oficinas juntas, mais terrenos, mais poupança, mais aplicações. Maurício ficou branco. Daniela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Sem palavra. Ricardo olhou para mim. Mãe, isso é verdade? Olhei para ele. É. E a senhora sabia? Descobri quando seu pai morreu. Dr. Cardoso me contou. Viviane se intrometeu. E por que ninguém nunca falou nada? Dr. Cardoso respondeu. Porque o senhor Mário deixou o testamento claro. Tudo para Dona Helena. Os filhos não foram incluídos. Maurício levantou. Como assim não fomos incluídos? Sentem-se, por favor. Dr. Cardoso disse firme. Maurício sentou. Mão fechada, maxilar travado. Dr. Cardoso continuou. Há 3 anos, quando assumi o inventário, orientei Dona Helena. Expliquei que ela poderia fazer 2 coisas: dividir o patrimônio com os filhos por vontade própria ou manter tudo que era legalmente dela. E ela manteve? Daniela perguntou com voz fina. Ela esperou. Para ver? Ver o quê? Ricardo perguntou. Eu respondi dessa vez. Ver se vocês me visitariam, se ligariam, se perguntariam como eu tava. Por amor, não por dinheiro. Silêncio absoluto. 3 anos. Continuei. 3 anos eu esperei. 3 anos eu guardei segredo. Vivendo com a pensão do seu pai e com renda de investimento que fiz. 3 anos vendo se vocês prestavam. Daniela balançou a cabeça. Não acredito nisso. Pode acreditar. Tirei papel da bolsa. Extrato bancário. Coloquei na mesa. Saldo atual. 3.197.000 reais. Maurício pegou o papel. Leu, releu, passou para Daniela. Ela leu, passou para o Ricardo. Mãe, Ricardo sussurrou. Por que a senhora nunca contou? Porque eu quis ver quem de vocês prestava. E nenhum prestou. Maurício explodiu. A senhora ficou com 3 milhões e nunca contou pra gente? A senhora deixou a gente achando que era pobre, que não tinha nada. Vocês acharam. Eu nunca disse que não tinha nada. Mas também não disse que tinha, ele gritou. Isso é sacanagem. Isso é... Cuidado com o que vai falar, Maurício. Dr. Cardoso interrompeu. A dona Helena não tem obrigação legal nenhuma de dividir com vocês. Nada. 0. O dinheiro é todo dela. Daniela se levantou. Veio até mim. Mãe, mas a gente é sua família. A gente merece parte disso. Merece? Olhei para ela. Merece por quê? Por me visitar uma vez por ano? Por me ligar só quando precisa de alguma coisa? Por esquecer meu aniversário? Ela recuou. Domingo passado foi meu aniversário. Fiz feijoada. Arrumei a casa. Esperei vocês 3. Nenhum veio. Nenhum ligou depois para perguntar se eu estava bem. Nenhum. Ricardo baixou a cabeça, envergonhado. Terça-feira vocês vieram aqui. Continuei. Não para me ver. Para me cobrar. Para me mandar vender minha casa. Para me jogar num asilo. Para dividir dinheiro que vocês achavam que iam receber. Maurício tentou falar. Mãe, a gente só quis o melhor para... Não mente para mim, gritei. Primeira vez que gritei com eles na vida. Vocês queriam o dinheiro, só isso. Nunca se importaram comigo. Silêncio pesado. Viviane levantou. Eu não preciso ouvir isso. Saiu.
Maurício olhou para mim. Olhos duros. Então é assim? A senhora vai ficar com tudo e foda-se a gente? Não, falei calmamente. Eu vou dividir. Do meu jeito, na minha hora. Com quem merecer. Se merecer. E quem decide quem merece? A senhora? Eu. Ele riu. Som amargo. Inacreditável. Pegou a pasta. Vem, Ricardo, a gente vai embora. Ricardo hesitou. Olhou para mim. Mãe! Vamos! Maurício gritou. Ricardo saiu atrás dele. Daniela ficou. Olhos cheios de lágrima. Mãe, eu sinto muito. Pelo aniversário. Por tudo. Olhei para ela. Sente? Sinto. Então me prova. Como? Você vai descobrir. Ela saiu também. Porta bateu. Fiquei sozinha com o Dr. Cardoso. Ele guardou os documentos. Dona Helena, agora começa a parte 2. Eu sei. A senhora sabe o que fazer? Toquei a aliança. Sei. Exatamente. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo. Porque você sabe como é ser invisível para a própria família. Deixa um like para que mais pessoas vejam que respeito não é opcional. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em hypar. Isso faz a diferença. Me conta, você já foi desvalorizada assim? Escreve aí. E prepara. Agora vem a vingança. Segunda de manhã. 8 horas. Dr. Cardoso sentado na minha cozinha. Café passado, papéis espalhados na mesa. Então, dona Helena, a senhora tem certeza absoluta que quer fazer isso? Tenho. Cada um vai sofrer de um jeito diferente? Cada um vai aprender do jeito que merece. Ele tirou caneta. Anotou. Vamos começar pelo Maurício. A senhora disse que ele está com problemas financeiros? Tá. Conversei com o Jefferson, investigador particular que você me indicou. Maurício investiu 800 mil numa obra grande, prédio residencial. Só que a construtora parceira dele quebrou. Levou metade do dinheiro. Agora ele está com obra parada. Deve 500 mil para fornecedores. E não tem de onde tirar. E ele sabe que a senhora sabe? Não, ele não sabe de nada. Dr. Cardoso sorriu. Sorriso fino. Perfeito. Então, quando ele vier pedir ajuda, eu vou fingir que vou emprestar. E na última hora? Recuso, na frente dos credores dele. Cruel. Ele me chamou de peso morto. Dr. Cardoso assentiu. Escreveu mais. Daniela, as dívidas dela? 148 mil em cartões de crédito e empréstimos pessoais. Jefferson conseguiu os extratos. Ela está sendo processada por 2 bancos. E o plano? Vou oferecer pagar tudo, mas com contrato de empréstimo, juros altos. Ela vai assinar sem ler por desespero. Aí eu cobro de volta. Se ela não pagar, executo. E se ela não assinar? Vai assinar. Ela está desesperada. Certo. Ele anotou. E o Ricardo? Hesitei. Ricardo é diferente. Por quê? Porque ele não foi cruel. Só foi omisso. Covarde. Então a senhora vai ser mais leve com ele? Não, ele precisa aprender também, mas de jeito diferente. Como? Respirei. Ricardo sempre quis abrir academia própria. Sonho da vida dele. Nunca teve coragem, nem dinheiro. E vou oferecer sociedade. Invisto 200 mil. 70% fica comigo. 30% para ele. Academia abre. Ele trabalha. Fica feliz. Aí, quando tiver funcionando bem, eu vendo minha parte para fundo de investimento agressivo. Sem avisar ele. Eles vão demitir ele. Trocar tudo. Ele vai perder o sonho. Dr. Cardoso me olhou sério. Dona Helena, isso é pesado. Ele me abandonou. Me traiu. Ficou calado quando os irmãos me humilharam. Eu sei. Mas a senhora tem certeza? Toquei a aliança. Tenho. Ele fechou o caderno. Então vamos precisar de 3 contratos diferentes. Um de empréstimo falso para o Maurício, um de empréstimo real para Daniela e um de sociedade para o Ricardo. Quanto tempo leva para preparar? 1 semana. Ótimo. E depois? Depois que os 3 caírem? Aí eu espero. Vejo como eles reagem, se eles aprendem mesmo, se mudam de verdade. Aí eu decido se perdoo. E se não mudarem?
Aí eu fico com tudo. E eles que se virem. Dr. Cardoso levantou. Guardou os papéis. Dona Helena, espero que a senhora saiba o que está fazendo. Eu sei, doutor. Pela primeira vez em 72 anos, eu sei exatamente o que estou fazendo. Quarta-feira, 10 da manhã. Maurício ligou. Atendi no terceiro toque. Alô? Mãe, voz tensa. Preciso falar com a senhora. Fala. Silêncio. Respiração pesada. Pessoalmente, a senhora pode vir aqui em casa? Aí, em Alphaville? É. Quando? Hoje. Se a senhora puder. Interessante. Muito interessante. Posso? Que horas? 3 da tarde? Tá bom. Desliguei. 3 da tarde. Peguei Uber. R$ 112 até Alphaville. Casa dele, condomínio fechado, portaria, segurança, casa de 2 andares, piscina, gramado. Tudo que dinheiro compra. Toquei campainha. Maurício abriu. Cara amarrada. Olheiras. Barba por fazer. Mãe, entra. Entrei. Sala enorme. Sofá de couro. TV de 70 polegadas. Viviane sentada no canto. Nem cumprimentou. Sentei. Maurício sentou na minha frente. Mãos entrelaçadas. Nervoso. Mãe, eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Financeira. Fiz cara de surpresa. Financeira? Mas você não é empresário de sucesso? Ele desviou o olhar. Eu tô com problema. Uma obra que investi. Deu errado. Muito errado. Quanto? Devo 500 mil. Fornecedores, funcionários, banco. Se eu não pagar em 15 dias, vou perder tudo. A empresa, a casa, tudo. Viviane bufou. Eu avisei que era roubada. Mas ele não escutou. Maurício ignorou ela. Olhou para mim. Mãe, a senhora tem 3 milhões. Eu sei que tem. 500 mil não é nada para a senhora. 500 mil não é nada? Não é isso. É que para a senhora sobra. E para mim é tudo. Olhei para ele. Para esse homem de 48 anos que me chamou de peso morto uma semana atrás. Que quis me vender a casa e me jogar num asilo. E que agora estava ali, pedindo, implorando. Maurício, você lembra do que você falou para mim terça passada? Ele franziu a testa. O quê? Você disse que eu era peso morto para essa família. Ele engoliu seco. Mãe, eu tava nervoso. Não foi isso que eu quis dizer. Não? Não. Então o que você quis dizer quando falou que eu devia beijar seus pés por vocês ainda ligarem para mim? Silêncio. Maurício, você nunca quis minha companhia. Nunca perguntou se eu estava bem. Nunca ligou para saber se eu precisava de alguma coisa. Você só aparecia quando queria algo. Mãe! E agora você quer 500 mil. Assim. Como se fosse obrigação minha te salvar. Mãe, por favor. Eu vou pensar. Olhos dele brilharam. Sério? Vou. Deixa eu conversar com meu advogado. Ver como funciona. Preparar contrato. Semana que vem eu te dou resposta. Ele levantou. Veio me abraçar. Obrigado, mãe. Muito obrigado. A senhora não vai se arrepender. Abracei de volta, gelada. Eu sei que não vou. Saí. No Uber de volta, liguei pro doutor. Cardoso. Ele mordeu a isca. Ótimo. Semana que vem, a gente marca reunião com os credores dele. A senhora vai na frente. Diz que vai pagar. Eu preparo o contrato falso. Na hora H, a senhora recusa. Perfeito. Dona Helena, a senhora é implacável. Aprendi com quem me ensinou. Meus filhos. Sexta-feira. Daniela apareceu sem avisar. 6 da tarde. Toquei campainha. Abri. Ela estava chorando. Mãe, posso entrar? Pode. Entrou. Sentou no sofá. Chorou mais. Esperei. Ela limpou o rosto. Mãe, eu tô ferrada. O que aconteceu? Dívida. Muito dívida. Banco tá processando. Vão tomar meu apartamento, meu carro, tudo. Quanto você deve? 148 mil. Fiz cara de susto. Daniela, como você conseguiu dever tanto? Eu gastei. Roupa, viagem, restaurante, salão.
Eu achei que ia conseguir pagar, mas os juros não param de subir. E você quer que eu pague? Ela olhou para mim, olhos vermelhos. Mãe, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu tratei a senhora mal, mas eu tô desesperada. Eu não tenho para onde correr. Fiquei calada. Mãe, por favor, eu prometo que eu mudo. Prometo que eu passo a te visitar. Prometo que eu vou ser filha melhor. Só me ajuda dessa vez. Levantei. Fui até a cozinha, peguei água, voltei. Daniela, 148 mil é muito dinheiro. Eu sei. Se eu pagar, como você vai me devolver? Eu pago parcelado, quanto a senhora quiser por mês. Quanto você ganha? 6 mil. E quanto sobra depois de pagar aluguel, conta, comida, transporte? Ela hesitou. Uns 1.500. Então você levaria 8 anos para me pagar. Ela baixou a cabeça. Eu sei que é muito tempo, mas eu pago, mãe, eu juro. Sentei do lado dela. Daniela, se eu pagar sua dívida vai ser como empréstimo, com contrato, com juros, registrado em cartório. Você entende? Entendo. Juros de 5% ao mês. Ela piscou. 5? Mãe, isso é muito alto. É menos que banco. Mas ainda assim, Daniela, é pegar ou largar. Se você não quiser, eu não pago. Você resolve sozinha. Ela olhou para mim, desesperada. Depois assentiu. Tá bom, eu aceito. Então segunda, a gente vai no cartório. Assina contrato. Eu transfiro o dinheiro. Você paga seus credores. Ela me abraçou. Forte. Obrigada, mãe. Muito obrigado. Eu vou pagar tudo, prometo. Eu sei que vai. Ela saiu. Peguei o celular. Liguei pro Dr. Cardoso. Segunda, Daniela vai assinar. Contrato pronto. 148 mil. Juros de 5% ao mês. Parcelas de 2.500. Ela vai precisar de 8 anos para pagar. E se atrasar, a senhora pode executar. Perfeito. Ela vai descobrir que é impossível pagar. Eu sei. É exatamente o que eu quero. Desliguei. Olhei pela janela. Noite caindo, luzes da rua acendendo. Toquei a aliança. 2 prontos, Mário. Falta 1. Domingo de manhã. Ricardo ligou. Mãe, bom dia. Bom dia, filho. A senhora? A senhora tá com tempo para conversar? Tô. Quer vir aqui? Quero. 1 hora depois ele estava na minha sala. Camisa simples, calça jeans, tênis velho. Sentou no sofá, nervoso. Mãe, eu queria pedir desculpa. Olhei para ele. Desculpa por quê? Por tudo. Por não ter te defendido quando o Maurício e a Daniela falaram mal da senhora. Por ter concordado que a senhora devia vender a casa. Por ter sido covarde. Fiquei calada. Ele continuou. Eu sempre fui assim, desde pequeno. Sempre fui o que ficava quieto. O que não tomava lado. Achei que era neutro. Mas não é neutro. É covardia mesmo. Por que você tá me falando isso agora? Ele suspirou. Porque eu vi o que aconteceu com o Maurício e a Daniela. Ouvi falar que a senhora ofereceu ajuda para eles, mas com condição. E eu pensei, eu não quero pedir dinheiro. Não quero vir aqui interesseiro. Só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito. Levantei. Fui até a cozinha. Fiz café. Voltei com 2 xícaras. Sentei do lado dele. Ricardo, e se eu te oferecesse uma coisa? Ele olhou para mim. Que tipo de coisa? Sociedade, para abrir aquela academia que você sempre quis. Os olhos dele brilharam. Mãe, sério? Sério. Eu invisto 200 mil. 70% fica comigo. 30% para você. Você trabalha, gerencia, toca. Quando a academia começar a dar lucro, a gente divide proporcional. Mãe, eu não sei o que dizer. Diz sim ou não. Ele me abraçou. Sim, claro que sim. Sempre foi meu sonho. Então, segunda, a gente vai no advogado. Assina contrato. Abre empresa. Começa a procurar ponto. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Voz embargada. Abracei de volta, mas por dentro, gelada, porque essa era a armadilha mais cruel de todas.
dar esperança, deixar ele realizar o sonho, para depois arrancar. Porque covarde não merece sonho, merece aprender o que é ser traído por quem confia. Terça-feira, 14h, escritório do Dr. Cardoso. Maurício chegou com 2 credores, um fornecedor de material de construção, um gerente de banco. Dona Helena, ele me cumprimentou, tenso. Obrigado por vir. Oi, filho. Sentamos. Dr. Cardoso na cabeceira, Maurício de um lado, credores do outro, eu no meio. Dr. Cardoso começou. Bom, estamos aqui porque o Sr. Maurício solicitou que Dona Helena quitasse dívidas no valor total de R$500 mil, correto? Maurício assentiu. Correto. E Dona Helena concordou em analisar a proposta. O fornecedor se intrometeu. Analisar? Pensei que fosse certeza. Dr. Cardoso ignorou. Abriu pasta, tirou documentos. Aqui temos os contratos. Dona Helena quitaria as dívidas. O Sr. Maurício assinaria termo de empréstimo, parcelado em 5 anos, juros de 3% ao ano. Maurício respirou aliviado. Ótimo. Dr. Cardoso empurrou os papéis para ele. Assine aqui. Maurício pegou caneta. Ia assinar. Espera. Falei. Todos olharam para mim. Antes dele assinar, eu quero falar uma coisa. Mãe, por favor, não agora. Maurício começou. Levantei a mão. Maurício, semana passada você veio na minha casa, pedindo ajuda, dizendo que ia perder tudo, lembra? Lembro. E você lembra do que você falou para mim há 2 semanas, na casa que você queria que eu vendesse? Ele ficou branco. Você disse que eu era peso morto, que eu devia parar de encher o saco da família, que eu devia ir pro asilo e ficar quieta lá. O fornecedor e o gerente trocaram olhares. Mãe, eu já pedi desculpa. Não pediu. Você nunca pediu desculpa. Você só veio pedir dinheiro. Mãe, por favor. Maurício, eu passei 3 anos te testando, 3 anos esperando você me visitar por amor. Não visitou. 3 anos esperando você ligar perguntando como eu tava. Não ligou. No meu aniversário, você me abandonou. Me deixou sozinha. Voz tremendo, mas firme. E agora você vem aqui. Não porque se arrependeu, mas porque precisa de dinheiro. Mãe, não é só isso. É sim. Bati a mão na mesa. É só isso. Você nunca se importou comigo. Nunca. Você só se importa com você. Silêncio absoluto. Peguei os documentos, rasguei na frente dele. Eu não vou pagar sua dívida, Maurício. Você vai se virar sozinho. Como você sempre disse que homem tem que fazer. Ele levantou. Mãe, pelo amor de Deus, eu vou perder tudo. E eu perdi tudo quando seu pai morreu, e vocês me abandonaram. Agora você sabe como é. Saí do escritório. Dr. Cardoso ficou. Ouvi a voz dele explicando para os credores. A reunião acabou. Dona Helena decidiu não emprestar. Ouvi Maurício gritando. Ela não pode fazer isso. Ela tem 3 milhões. Ouvi o fornecedor. Problema dela. Problema seu agora é me pagar. Saí do prédio. Entrei no Uber. Mão tremendo, coração disparado. Primeira vingança completa. Quinta-feira, 10 da manhã. Cartório. Daniela assinou o contrato. R$148 mil, juros de 5% ao mês. Parcelas de R$3 mil por 60 meses. Ela nem leu direito, só assinou. Dr. Cardoso registrou, autenticou. Transferiu o dinheiro na hora. Daniela recebeu. Foi direto pagar os bancos. Voltou 2 horas depois, aliviada, sorrindo. Mãe, obrigada, muito obrigada. Tá tudo quitado, eu consegui. Que bom, filha. Ela me abraçou. Eu vou pagar certinho, todo mês, pode confiar. Eu confio. Ela saiu. Dr. Cardoso olhou para mim. Agora começa a contagem. Quanto tempo até ela não conseguir pagar? 3 meses, no máximo. 3 meses depois, julho. Daniela não pagou junho. Não pagou julho. Liguei. Daniela? Oi, mãe. Voz tensa. Você não pagou as 2 últimas parcelas. Silêncio. Daniela? Mãe, eu tô tentando, mas 3 mil por mês é muito. Depois de pagar aluguel, conta, comida, transporte, não sobra. Mas você concordou.
Eu sei, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Daniela, contrato é contrato. Você assinou. Mãe, por favor, me dá mais tempo. Eu pago. Só preciso de mais tempo. Quanto tempo? Não sei. Uns meses. Talvez a senhora possa diminuir o valor da parcela? Não posso. Tá no contrato. Mãe, pelo amor de Deus, eu sou sua filha. E eu sou sua mãe. Mas negócio é negócio. Ela começou a chorar. Mãe, o que eu faço? Você paga. Ou eu executo a dívida. Executar como? Processo. Cobrança judicial, bloqueio de conta, penhora de bens. Você não vai fazer isso comigo. Vou se você não pagar. Ela desligou na minha cara. 3 semanas depois, Dr. Cardoso entrou com execução. Daniela foi notificada. Teve 5 dias para pagar ou apresentar bens. Não pagou. Não tinha. Juiz mandou penhora. Apartamento que ela alugava. Não era dela. Não deu para penhorar. Carro. Penhorado. Leiloado. 28 mil. Conta bancária. Bloqueada. 3.200. Móveis. Avaliados. 12 mil. Total recuperado. 43.200. Ainda devia 104.800. Daniela ligou. Chorando. Mãe, levaram meu carro. Bloquearam minha conta. Eu não tenho como ir trabalhar. Não tenho como comer. Você tem salário, que vai ser bloqueado também. Então arruma outro jeito de pagar. Que jeito? Mãe, você tá me destruindo. Não, você se destruiu sozinha, gastando o que não tinha. Agora tá aprendendo consequência. Consequência? Você é minha mãe, não minha credora. Sou as duas. E você assinou sabendo. Ela desligou de novo. 2 dias depois, mensagem dela. Mãe, por favor, eu imploro, para com isso. Eu não aguento mais. Eu aprendi, eu juro que aprendi. Não respondi. Semana seguinte, Daniela perdeu o apartamento. Não conseguiu pagar aluguel sem carro para trabalhar. Teve que ir morar com amiga. 2 meses depois, ela apareceu na minha porta. Magra, olheiras, roupa velha. Mãe, Daniela, eu não tenho nada mais. Você levou tudo. Eu não levei. A justiça executou o que você devia. É a mesma coisa. Não é? Ela me olhou, lágrimas descendo. O que você quer de mim? Quer me ver destruída? Conseguiu? Tá feliz? Não quero você destruída. Quero você aprendendo. Aprendendo o quê? Que dinheiro não compra respeito, que você não pode gastar o que não tem e que consequência existe. Ela baixou a cabeça. Eu sinto muito, mãe, por tudo, por ter te tratado mal, por ter te usado. Eu sinto muito. Olhei para ela, magra, quebrada, derrotada. Eu sei que você sente. Agora. O que eu faço? Você recomeça, do zero, como eu recomecei quando seu pai morreu. Ela saiu. Fechei a porta. Segunda vingança completa. Setembro. Academia do Ricardo abriu. Nome, corpo e mente, academia completa. Ponto ótimo. Equipamentos novos, professores bons, marketing bem feito. Em 2 meses estava lotada, 100 alunos, faturamento de 28 mil por mês. Ricardo estava feliz, realizado. Ligava toda semana. Mãe, a academia está indo muito bem, os alunos adoram, a gente está crescendo. Que bom, filho. Mãe, obrigado de novo por ter acreditado em mim. Você mudou minha vida. De nada. Novembro. 4 meses de funcionamento. Academia consolidada. Marquei reunião com Ricardo. Filho, preciso falar com você. Claro, mãe. O que foi? Vamos na academia? Quero ver como tá. Fomos. Ele me mostrou tudo. Orgulhoso. Sala de musculação, sala de spinning, vestiários, recepção. Tá lindo, Ricardo. Obrigado, mãe. Sentamos na sala dele, pequena, mas organizada. Ricardo, eu vou vender minha parte da academia. Ele piscou. O quê? Vou vender meus 70%. Mãe, por quê? A academia tá indo bem. Eu sei, por isso tem comprador interessado. Quem? Fundo de investimento. Eles oferecem 350 mil.
Ele ficou branco. Fundo de investimento? Mãe, esses caras vão mudar tudo. Vão demitir gente, vão trocar o jeito de funcionar. Problema deles. Eu só sou investidora. Mas mãe, esse é meu sonho, a gente construiu isso junto. E você ainda tem 30%, continua sócio. Sócio minoritário, sem poder de decisão nenhum. Olhei para ele. Calma. Ricardo, quando o Maurício quis me botar no asilo, você não falou nada. Quando a Daniela quis dividir meu dinheiro, você concordou. Você nunca tomou meu lado. Mãe, eu já pedi desculpa por isso. Desculpa não basta. Você precisa sentir. Sentir o quê? O que é ser traído por quem você confia? Lágrimas nos olhos dele. Mãe, não faz isso, por favor. Já vendi. Contrato foi assinado ontem. Transferência acontece semana que vem. Levantei, saí da sala. Ele ficou sentado, destruído. 2 semanas depois. Fundo assumiu. Demitiu metade dos funcionários. Trocou o nome da academia. Mudou preços. Mudou tudo. Ricardo ligou, chorando. Mãe, eles me tiraram da gerência. Eu só sou professor agora. Professor da minha própria academia. Não é mais sua, é deles 70%. Mas foi meu sonho. E você pisou no meu, quando concordou que eu devia vender minha casa. Mãe, eu era só omisso. Não fui cruel como os outros. Omissão mata também, Ricardo. Às vezes mata mais. Ele desligou. Terceira vingança completa. Dezembro. 3 meses depois. Maurício perdeu a empresa. Perdeu a casa de Alphaville. Viviane pediu divórcio e ficou com metade do que sobrou. Ele estava morando num apartamento alugado pequeno. Trabalhando como gerente de obra, funcionário, não dono. Daniela morava com amiga. Trabalhava em escritório pequeno, salário de 4.000. Pagando aluguel, comida, transporte, sobrando 0. Ainda devia 104.000 para mim. Ricardo continuava dando aula na academia que era dele, ganhando 3.500 por mês, sem gerência, sem decisão. Só professor. Os 3 destruídos. Natal chegou, dia 24, véspera. Eu sozinha em casa. Fiz ceia simples, peru pequeno, arroz, farofa, salada. 8 da noite. Campainha tocou. Abri. Os 3. Maurício, Daniela, Ricardo, parados na porta, sem presente, sem sorriso, sem nada. Oi, mãe, Maurício disse baixinho. Oi, a gente pode entrar? Abri a porta. Eles entraram, sentaram no sofá, os 3 juntos, calados. Fiquei de pé esperando. Maurício falou primeiro. Mãe, a gente veio pedir desculpa. De novo? De novo. Mas dessa vez a gente entende. Daniela continuou, voz embargada. A gente entende o que a senhora fez. Por que a senhora fez? Ricardo completou. A gente mereceu. Olhei para os 3. Meus filhos, destruídos, quebrados, derrotados. Vocês merecem perdão? Maurício balançou a cabeça. Não, a gente não merece. Mas a gente está pedindo mesmo assim. Por quê? Porque a gente aprendeu. Daniela limpou lágrima. Eu aprendi que dinheiro não traz felicidade, não traz respeito. Eu tive tudo e perdi. E agora eu sei que a única coisa que importa é família. E você, Ricardo? Ele olhou para mim. Eu aprendi que omissão dói também, que ficar calado quando alguém que a gente ama está sofrendo é covarde, é cruel. Eu nunca mais vou ficar calado. Maurício, ele respirou fundo. Eu aprendi que a senhora não era peso morto. Eu era o peso da arrogância, do orgulho, da ganância. A senhora carregou a gente a vida inteira e a gente só jogou fora. Silêncio. A gente não tá pedindo dinheiro, Ricardo disse. Não tá pedindo nada, só queria que a senhora soubesse que a gente sente muito. E que a gente quer tentar de novo. Ser família de verdade. Olhei para os 3. 72 anos de vida. 50 anos naquela casa. 3 filhos que criei sozinha. 3 filhos que me destruíram. Que eu destruí de volta. Toquei a aliança. Mário, o que eu faço? E a resposta veio. Perdoa.
Se eles aprenderam de verdade, perdoa. Sentei no sofá, no meio deles. Eu não sei se eu consigo perdoar vocês completamente. Não agora. Não ainda. Eles baixaram a cabeça. Mas eu consigo tentar. Maurício levantou os olhos. Sério? Sério, com condições. Quais? Primeiro, vocês vão reconstruir a vida de vocês, sozinhos, com trabalho, com esforço, sem pedir nada para mim. Eles acenaram. Segundo, vocês vão me visitar, não por obrigação, por querer. Uma vez por semana. Almoço aqui, juntos. A gente quer, Daniela disse. Terceiro, quando eu morrer, eu divido a herança igualmente entre vocês três. Mas só se vocês provarem que mudaram de verdade, não de boca, de atitude. A gente vai provar, Ricardo prometeu. Então vamos tentar, de novo, pela última vez. Maurício me abraçou. Daniela também. Ricardo por último. Abraço apertado, demorado, molhado de lágrima. Desculpa, mãe, Maurício sussurrou. Desculpa por tudo. Daniela chorou. Obrigado por não desistir da gente. Ricardo tremeu. Abracei os três. Apertei forte, porque no fim ainda eram meus filhos. E mãe não desiste. Nunca. 1 ano depois. Dezembro de 2026. Sentada na mesa da cozinha. 3 da tarde. Cheiro de peru assando. Maurício chegou primeiro. 2h30. Trouxe farofa que ele mesmo fez. Mãe, boa tarde. Trouxe farofa. Que cheiro bom, filho. Ele me abraçou. Abraço demorado. Como a senhora tá? Bem. E você? Bem também. Empresa pequena tá crescendo. Devagar, mas crescendo. Honesta dessa vez. Sorri. Que bom. Daniela chegou 3 horas. Trouxe pavê. Feito por mim. Disse orgulhosa. Você aprendeu a cozinhar? Aprendi. Quando a gente não tem dinheiro para comer fora, aprende rápido. Riu, sem amargura. Sentou. Mãe, consegui aumento no escritório. 5.000 agora. Parabéns, filha. E eu queria falar uma coisa. Fala. Sobre a dívida. Eu ainda devo para a senhora. 104.000. Eu sei que não consigo pagar. Não com meu salário. Mas eu queria pedir se a senhora pode perdoar. Olhei para ela. Perdoar a dívida? Sim, eu sei que eu não mereço, mas eu mudei, mãe. De verdade. Esses meses morando com amiga, ganhando pouco, vivendo simples, me ensinaram. Eu não preciso de roupa cara, de restaurante chique. Eu preciso de família, de paz. Levantei, fui até o quarto, peguei envelope, voltei, entreguei para ela. Ela abriu. Contrato, rasgado. Mãe, tá perdoada, dívida zerada. Ela chorou, me abraçou. Obrigada, mãe, muito obrigada. Ricardo chegou 3h30. Trouxe suco natural que fez. Mãe, trouxe suco de laranja, espremi na mão. Obrigado, filho. Ele sentou. Mãe, tenho novidade. Qual? Consegui comprar a academia de volta. Bom, 30% dela. Juntei dinheiro, trabalhei extra, ofereci pro fundo, eles venderam. Ricardo, que orgulho! E eu queria pagar a senhora, os 200.000 que a senhora investiu, com juros. Não precisa. Precisa. A senhora me deu oportunidade. Eu desperdicei. Agora eu quero pagar de volta, do jeito certo. Toquei a mão dele. Então paga, mas sem juros, só os 200.000. Parcelado, como você conseguir. Obrigado, mãe. Jantamos juntos, os 4, pela primeira vez em anos. Peru, farofa, pavê, suco. Conversamos, rimos, relembramos. Lembra quando eu quebrei o braço, mãe? Maurício sorriu. Lembro, você chorou a noite inteira. Mãe ficou do meu lado o tempo todo, ele disse pros irmãos. Daniela riu. E quando eu dancei na escola? Mãe aplaudiu de pé. Você dançou lindo, falei. Ricardo completou. E quando eu passei em matemática na recuperação? Mãe estudou comigo 3 meses, porque eu sempre soube que você conseguia. Terminamos de jantar. Lavamos louça juntos. Os 4. 10 da noite eles foram embora, um por um. Me abraçaram, me agradeceram.
Até semana que vem, mãe. Até semana que vem. Porta fechou. Silêncio. Mas silêncio bom. Fui até o quarto. Peguei a foto antiga. Eu, Mário, os 3 pequenos. Toquei o rosto dele. A gente conseguiu, Mário. Eles aprenderam. 73 anos de vida me ensinaram. Nunca é tarde para ensinar respeito. Nunca é tarde para mostrar consequência. E nunca, nunca é tarde para perdoar quem realmente muda. Eu podia ter ficado com os 3 milhões só para mim. Podia ter deixado meus filhos destruídos. Mas não era isso que o Mário queria. Não era isso que eu queria. Eu queria família de verdade. E agora eu tenho. No fim, vingança não é sobre destruir. É sobre ensinar. E amor não é sobre dar tudo. É sobre dar valor. Os meus filhos agora sabem disso. E eu também. Você que amou essa história, eu preparei algo especial para você. Algo para te fazer companhia todos os dias. Para quando você precisar lembrar do seu valor. Para você nunca mais aceitar desrespeito. É um e-book com 120 mensagens diárias. Você merece respeito. Deixei o link aqui nos comentários fixados. É só descer e pegar. É meu presente para você. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi a vingança da Helena? Foi o perdão no final? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você.